Com a assinatura da Paz de Westphalen, a Europa respirou pela primeira vez em décadas. Porém, a tranquilidade não significava recuperação. O continente encontrava-se imerso em ruínas materiais, humanas e espirituais, e a memória da guerra ainda tingia de sangue os campos e cidades. O impacto demográfico foi devastador. Cidades inteiras haviam desaparecido, aldeias foram abandonadas e a população germânica sofrera perdas superiores a 1/3 do total. A fome, a peste e a violência haviam ceifado vidas de forma indiscriminada, deixando gerações inteiras marcadas pelo trauma. As cicatrizes econômicas eram igualmente profundas. Estradas e pontes destruídas interrompiam o comércio. Os campos, sem semeadura, produziam escassez, e os cofres dos estados, exauridos, não tinham recursos para financiar a reconstrução. A vida material parecia estagnada, presa entre a memória da guerra e a necessidade de renascimento. Moralmente, a sociedade europeia experimentava cansaço e desencanto. A guerra mostrara que nem a fé, nem a honra, nem a lealdade eram garantias de sobrevivência. O indivíduo fora reduzido a testemunha impotente da fúria das potências e da própria brutalidade humana. Nos estados germânicos, o ressentimento misturava-se à resignação. Príncipes haviam obtido autonomia, mas a devastação de suas terras pesava sobre suas consciências. O imperador, agora limitado, permanecia respeitado, mas sem capacidade de restaurar a unidade absoluta do império. França e Suécia, embora vencedoras em termos estratégicos, também arcaram com os custos. O exército francês retornava exausto, o tesouro havia sido drenado e a administração de territórios conquistados exigia diplomacia constante para evitar novos conflitos. A experiência da guerra transformou o entendimento sobre a violência e o poder. A força absoluta mostrara-se insuficiente para consolidar hegemonias. A sobrevivência dependia agora da capacidade de negociação, do cálculo e do respeito mútuo entre estados. Culturalmente, o continente sofria com o trauma coletivo. A literatura, a música e a arte refletiam o luto, a destruição e a desilusão. Obras poéticas e relatos crônicos buscavam captar a magnitude da tragédia e transmiti-la às gerações futuras. A religião, outrora combustível das hostilidades, passava a ocupar papel mais contido. A tolerância imposta pela necessidade tornava-se condição de coexistência. A fé continuava presente, mas agora subordinada às estruturas políticas e à lógica da razão de Estado. Os deslocamentos populacionais deixaram marcas profundas. Famílias errantes, camponeses expropriados, refugiados urbanos, todos buscavam reintegrar-se à vida civil, reconstruir moradias, cultivar terras. A Europa aprendia que a paz exige mais do que tratados, exige resiliência social. As cidades que sobreviveram tornaram-se centros de reconstrução e comércio. Augsburg, Frankfurt, Nuremberg, entre outras, tornaram-se símbolos da recuperação gradual, onde a atividade mercantil, ainda limitada, reacendia a esperança. O tecido político, embora fragilizado, começava a se reorganizar. Estados soberanos emergiam com clareza, príncipes fortaleciam-se, cortes buscavam estabilidade e diplomatas consolidavam redes de relações que evitassem a repetição do desastre. A memória da guerra tornou-se também instrumento pedagógico. Cartas, crônicas e registros oficiais detalhavam estratégias, derrotas e sofrimentos, transformando o horror em lição para governantes futuros sobre os limites da violência e a necessidade de moderação. A economia rural, embora depauperada, gradualmente recuperava-se. Técnicas agrícolas retomadas, fronteiras demarcadas e estabilidade mínima permitiram o renascimento do cultivo e o início de um ciclo de reconstrução lenta, mas contínua. A experiência europeia de destruição e sobrevivência impulsionou mudanças administrativas. Estados centralizaram poder,
reforçaram a arrecadação fiscal e estabeleceram burocracias capazes de controlar recursos e coordenar reconstrução. O moderno Estado, portanto, emergia das cinzas da guerra. A consciência coletiva marcada pelo trauma também reforçou o valor da paz. Os líderes compreendiam que o custo humano e material da guerra tornava imprescindível qualquer mecanismo de arbitragem ou equilíbrio entre potências. A diplomacia, outrora mero acessório, tornou-se instrumento essencial de governança. As práticas desenvolvidas em Münster e Osnabrück consolidaram-se como referência e tratados passaram a reger não apenas o fim de guerras, mas a organização do sistema continental. Assim, a reconstrução da Europa pós-guerra não foi apenas física, mas também institucional e moral. Cada território, cada cidade que retomava a vida simbolizava a persistência da razão sobre o caos, da civilização sobre a barbárie. A paz consolidava uma nova ordem europeia, marcada pelo equilíbrio de poderes, pela soberania dos estados e pela regulamentação diplomática. Era um despertar lento, mas irrevogável, da modernidade política. Contudo, a Europa sabia que essa ordem era frágil. A experiência das últimas décadas ensinara que equilíbrio não significa estabilidade absoluta e que a vigilância, a prudência e a razão permaneceriam imperativos eternos. Na próxima e última aula, refletiremos sobre a memória do conflito, o impacto duradouro da Guerra dos 30 Anos, os legados políticos, religiosos e sociais e a gênese do sistema internacional contemporâneo que se consolidou a partir desta experiência.